Good afternoon, my student. Hi guys. Stay at home. Fique em casa. Boa tarde, gente. Vamos revisar de novo aqui as vozes verbais, só que na transformação, certo? Transformando da voz ativa em passiva e da voz passiva em ativa, vice-versa, ok? Lembramos que a voz ativa e passiva não é muito diferente do que vocês já viram em língua portuguesa, não. A ordem das frases segue sujeito, verbo, no caso, né, ou locução verbal, mais o complemento. E aí quando vai se fazer a inversão da ativa para a passiva, o que era complemento vira sujeito, a locução verbal ou o verbo se adequa à situação, já que deixa de ser um sujeito agente, passa a ser um sujeito paciente, e o sujeito torna-se agente da passiva acompanhado da preposição pelo, que em inglês é by, ok? Então é basicamente assim que vai se dar a transformação do verbo. Então vamos tomar como exemplo aqui uma frase. Eu vou copiar a frase aqui e a gente vai tomar ela como exemplo, para que vocês entendam melhor o que eu acabei de falar. Observemos essa frase aí. The school is being painted by John. Ou seja, a escola está sendo pintada por John. A escola está sendo pintada, né? Está sendo pintada por John. Então, como é que ficaria essa frase? Já que aí ela está na passiva, como é que ela ficaria na voz ativa? Lembrando que ela aqui está na voz passiva, então o agente da passiva, by John, tornar-se-á sujeito da oração. Então, John é o agente, se torna sujeito. O verbo que está sendo pintada fica John está pintando. Então, is John está pintando a escola. Então, ocorrer aí a transformação da voz passiva em voz ativa. Vamos observar agora da voz ativa para a passiva. Olha a frase. The student answered the exercise. O estudante respondeu o exercício. Nós vamos lembrar de novo que é dividido em 3 partes: sujeito, verbo, complemento. O que é sujeito vai virar agente da passiva. O complemento, a gente começa de trás geralmente, né? O exercício, the exercise, o exercício. O que no caso aqui você vai ter que se atentar é como vai ficar. Que agora o sujeito da oração não é mais o estudante, agora é o exercício. Então o exercício, né, responder, o exercício foi respondido. Como aqui está no passado, o verbo auxiliar é quem vai para o passado. Então foi, ele é, was. Foi respondido. Answered.
O exercício foi respondido, né? The exercise was answered. E estudante passa a ser agenda passiva. Ou a frase para aqui, ou você continua colocando. E aí, para colocar, você coloca só assim, ó. By student. Certo? O exercício foi respondido pelo estudante. O exercício foi respondido pelo estudante. É onde ocorre a transformação. O que a gente tem que se atentar mais é como o verbo vai se colocar, certo? Então a gente tem que saber colocar o verbo no tempo em que ele está. Se a frase aqui estava no passado, na transformação a outra continua no passado. Se está no presente, como nessa outra anterior, ela permanece no presente. Se está no futuro, continua no futuro. E aí, é isso que vocês vão ter que se atentar mais. Só que existe uma transformação. Às vezes um verbo, como nesse exemplo aqui da ativa, transformou-se em dois. Né? Um só transformou-se em dois. E nesse outro exemplo aqui, que eram 3 verbos, transformaram-se em 2 porque foi voltando aqui da passiva para a ativa. Quando é da ativa para passiva, aumenta um verbo. Quando é da passiva para ativa, diminui um verbo. Então aqui era 3, ó. Is being painted, certo? Está sendo pintada. Ficou só está pintando, certo? Mas continua no presente. O tempo é o mesmo, presente. Ok? Espero que vocês tenham entendido melhor. Tem uma atividadezinha para vocês fazerem daqui a pouco. E aí vocês vão poder exercitar melhor. Qualquer dúvida, lá no grupo, pergunta. Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. E aí a gente tá aqui para ajudar, certo? Mas não se envergonhe, pergunta mesmo. Mas mais uma vez, fique em casa. É hora de se cuidar, cuidar da família. Então, não vamos nos arriscar com esse problema por aí, ok? Um abraço a todos.